Fala, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo. Muito bom dia. Hoje, sábado, dia 12 de março, nós estamos aqui para o 71º dia da leitura da Bíblia. Uau! Olha só o quanto nós já lemos, só falta 30% da Bíblia. Agora sim, vocês vão saber que eu sou ruim de matemática e não sabia falar sexagésimo. E agora nós estamos aqui para seguirmos a nossa leitura. Vamos ler então a partir de Provérbios hoje, tem uma boa leitura para fazer e darmos sequência a este lindo projeto. Vamos então orar ao Senhor e bora ler a Bíblia. Graças te dou, Senhor, graças te dou por esta manhã maravilhosa. Graças te dou, ó Pai, pela tua infinita bondade, teu infinito amor que nos alcançou. Ó Deus, quem tem sido maravilhoso para conosco. Tu és bom em todo tempo. Tu és santo, fiel, poderoso para com as nossas vidas. Obrigado, Senhor, por essa riquíssima oportunidade que o Senhor tem nos dado. Amém. Vamos lá, então, Provérbios 28 diz assim: Os perversos fogem quando nenhum homem os persegue, mas os justos são audazes como o leão. Pela transgressão de uma terra, muitos são os seus príncipes, mas por um homem de entendimento e conhecimento, seu estado será prolongado. Um homem pobre que oprime os pobres é como uma chuva varredora que não deixa comida. Aquele que abandona a lei louvam os perversos, mas os que guardam a lei contendem com eles. Os homens maus não entendem o juízo, mas aqueles que buscam o Senhor entendem todas as coisas. Melhor é o pobre que anda na sua retidão do que aquele que é perverso em seus caminhos, embora seja rico. Quem quer que guarde a lei é como um filho sábio, mas aquele que é companheiro dos homens tumultuosos envergonha seu pai. Aquele que aumenta seus bens com usura e ganho injusto, ajunta para aquele que tiver pena dos pobres. Aquele que desvia o seu ouvido de ouvir a lei, até a sua oração será abominação. Quem quer que faça o injusto se desviar para um mau caminho, será para a sua própria cova. Mas os retos terão boas coisas por possessão. O homem rico é sábio em seu próprio conhecimento, mas o pobre que tem entendimento o examina. Quando os homens justos se regozijam, há grande glória, mas quando os perversos sobem, um homem se esconde. Aquele que encobre os pecados não prosperará, mas aquele que confessa e os abandona terá misericórdia. Feliz é o homem que continua temente, mas aquele que endurece o seu coração cairá no dano. Como um leão rugidor e um urso raivoso, assim é o governante perverso sobre as pessoas pobres. O príncipe que carece de entendimento é também um grande opressor, mas o que aborrece a cobiça prolongará os seus dias. O homem que faz violência ao sangue de qualquer pessoa fugirá para a cova. Nenhum homem que o detenha. Quem quer que ande corretamente será salvo, mas aquele que é perverso em seus caminhos cairá logo. Aquele que lavra a sua terra terá abundância de pão, mas o que segue pessoas vãs terá pobreza o suficiente. Um homem fiel abandonará com bênçãos. Um homem fiel abundará com bênçãos, mas aquele que apressa a ficar rico não será inocente. Ter o respeito das pessoas não é bom, porque é por um pedaço de pão que o homem transgredirá. Aquele que se apressa em ficar rico tem um olho mau
e não considera que a pobreza virá sobre ele. Aquele que repreende um homem mais tarde encontrará mais favor do que aquele que lisonjeia com a sua língua. Quem quer que roube o seu pai ou sua mãe e diga isso não é transgressão, esse é companheiro do destruidor. Aquele que é de coração orgulhoso incita a contenda, mas aquele que põe a sua confiança no Senhor engordará. Aquele que confia no seu próprio coração é um tolo, mas quem anda sabiamente será liberto. Aquele que dá aos pobres não terá necessidade, mas o que esconde os teus olhos terá muitas maldições. Quando os perversos se levantam, os homens escondem, mas quando eles perecem, os justos aumentam. Provérbios 29. Aquele que, sendo frequentemente provado, endurece o seu coração. Aquele que, sendo frequentemente reprovado, endurece o seu pescoço e será repentinamente destruído sem que haja remédio. Quando os justos têm autoridade, o povo se regozija, mas quando um perverso domina, o povo pranteia. Perdão. Quem quer que ame a sabedoria regozija o seu pai, mas aquele que guarda a companhia de prostitutas gasta os seus bens. O rei, pelo juízo, estabelece a terra, mas aquele que recebe presentes a transtorna. Um homem que lisonjeia seu vizinho estende uma rede para seus pés. Na transgressão de um homem mau há um laço, mas o justo canta e se regozija. O justo considera a causa dos pobres, mas o perverso não se importa em saber dela. Os homens escarnecedores trazem uma cidade para dentro de um laço, mas os homens sábios desviam da ira. Se um homem sábio contender com um homem tolo, se ele se irritar ou rir, não há descanso. O sanguinário odeia o reto, mas o justo busca sua alma. Um tolo profere toda a sua mente, mas o homem sábio guarda para depois. Se um governante ouvir mentiras, todos os seus servos serão perversos. O pobre e o homem enganador se encontram, o Senhor ilumina os olhos de ambos. O rei que fielmente julga os pobres, seu trono se estabelecerá para sempre. A vara da repreensão dão sabedoria, mas o filho entregue a si, mas a vergonha para sua mãe. Quando os perversos são multiplicados, as transgressões aumentam, mas os justos vão à sua queda. Corrige o teu filho e ele te dará descanso. Sim, ele dará deleites à sua alma. Onde não há visão profética, o povo perece, mas aquele que guarda a lei, esse é feliz. Um servo não corrigirá por palavras, porque, embora ele entenda, não responderá. Vê tu um homem que é precipitado em suas palavras. Há mais esperança para um tolo do que para ele. Aquele que delicadamente cria seu servo desde criança, o tornando seu filho. Um homem com raiva acirra contendas, um homem furioso transborda em transgressão. O orgulho de um homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Aquele que é parceiro de um ladrão odeia sua própria alma. Ele ouve maldições e não o denuncia. O temor do homem traz um laço, mas o que puser sua confiança no Senhor será salvo. Muitos buscam o favor do governante, mas o justo de cada homem vem do Senhor. Um homem justo é uma abominação para os justos, e aquele que é reto no caminho
é abominação para os perversos. Provérbios 30. As palavras de Agur, filho de Jaque. A profecia, o homem falou a Itiel e a Ucal. Certamente eu sou mais bruto do que qualquer homem, e não tenho o entendimento de um homem. Nem aprendi a sabedoria, nem tenho conhecimento do santo. Quem subiu ao céu ou desceu? Quem juntou os ventos nos seus punhos? Quem amarrou as águas em uma roupa? Quem estabeleceu todos os confins da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome do seu filho? Se podes dizer, toda a palavra de Deus é pura, escudo para aqueles que põem confiança nele. Não acrescenta suas palavras, para que não te proves e sejas achado mentiroso. Duas coisas requeri de ti, não me negues antes que eu morra. Remova para longe de mim a vaidade e as mentiras. Não me des nem pobreza nem riqueza. Alimenta-me com a comida conveniente para mim, para que eu não fique cheio e te negue e diga quem é o Senhor, ou para que eu fique pobre e roube e tome o nome do Senhor e torne o nome do Senhor em vão. Não acuses um servo diante do meu Senhor, para que não amaldiçoes e tu sejas achado culpado. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não abençoa sua mãe. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos, ainda assim não é levada à sua imundície. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são levantadas. Há uma geração cujos dentes são como espadas e os dentes da mandíbula como facas, para devorarem os pobres da terra e os necessitados dentre os homens. A sanguessuga tem duas filhas chorando, dá e dá. As três coisas que nunca estão, há três coisas que nunca estão satisfeitas. Sim, quatro coisas que não dizem é o suficiente. A sepultura, o útero estéril, a terra que não é cheia de água e o fogo que não diz é o suficiente. O olho que zomba seu pai e despreza o obedecer a sua mãe, os corvos que do vale o catarão e as jovens águias o comerão. Há três coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, quatro que eu não conheço. O caminho da águia no mar, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho de um navio no meio do mar e o caminho de um homem com uma virgem. Assim é o caminho de uma mulher adúltera. Ela come, limpa a boca e diz: não fiz perversidade. Por três coisas se inquieta a terra, e por quatro ela não consegue suportar. Pelo servo, quando reina, pelo trono, quando cheio de alimento, pela mulher odiosa, quando é casada, pela serva, quando é herdeira de sua senhora. Há quatro coisas que são pequenas sobre a terra, mas são demasiadamente sábias. As formigas são um povo forte, todavia prepara seu alimento no verão. Os coelhos nada são além de um povo débil, contudo fazem suas casas na rocha. As locustas não têm rei, entretanto, eles todos saem em bandos. A aranha se assegura com as mãos e está nos palácios dos reis.
Há 3 coisas que vão bem, sim, 4 que são grandiosas em seu andar. O leão, que é mais forte entre os animais e não foge de nada. O galgo também o pode, e o rei contra quem não pode resistir. Se proceder, se procedestes totalmente elevando-te, ou se pensaste o mal, põe a tua mão sobre a tua boca. Certamente o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue. Assim a força e a ira do que produz contenda. Provérbios 31. As palavras do rei Lemuel e a profecia que lhes ensinou a sua mãe. O que, meu filho, meu filho? O que, filho do meu útero? E o que, filho dos meus votos? Não des tua força às mulheres, nem os teus caminhos àquilo que destrói os reis. Não é para os reis, ó Lemuel, não é para os reis beber vinho, nem para os príncipes bebida forte, para que eles não bebam e se esqueçam da lei e pervertam o juízo de quaisquer dos aflitos. Da bebida forte para aquele que está pronto para perecer, e o vinho àquele que de coração pesado deixa de beber e esquecer sua pobreza. Deixe-o beber e esquecer a sua pobreza, não se lembre mais da sua miséria. Abra a tua boca pelos mudos na causa dos que são designados à destruição. Abre a tua boca e julga retamente, e pleiteia pela causa dos pobres e necessitados. Quem consegue encontrar uma mulher virtuosa? Porque seu preço é muito acima dos rubis. O coração do seu marido confia seguramente nela, de maneira que ele não terá necessidade de despojo. Ela o fará bem, não mal, todos os dias da sua vida. Ela busca lã e linho e trabalha de boa vontade com suas mãos. Ela é como os navios mercantes, traz de longe sua comida. Ela também se levanta enquanto ainda é noite, e dá mantimento à sua casa e uma porção às suas servas. Ela considera um campo e compra, ela planta uma vinha com o fruto das suas mãos. Ela cinge os teus lombos de força e fortalece os seus braços. Ela percebe que sua mercadoria é boa, sua vela não se apaga de noite. Ela estende a sua mão ao fuso, e suas mãos seguram a roca. Ela estende a sua mão aos pobres, sim, ela faz a mão alcançar os necessitados. Ela não tem medo da neve da sua casa, porque toda a casa está vestida de escarlata. Ela faz para si cobertas de tapeceiro, sua roupa é de seda, de púrpura. Seu marido é conhecido nos portões, quando se assenta entre os anciãos da terra. Ela faz linho fino e o vende, e entrega cintos aos mercadores. A força e a honra são sua vestimenta. Ela se regozijará no tempo vindouro. Ela abra sua boca com sabedoria, e sua língua é lei da bondade. Ela olha bem para o caminho da sua casa e não come do pão da preguiça. Seus filhos se levantam e a chamam de abençoada, seu marido também, e ele a louva. Muitas filhas procedem virtuosamente, mas tu sobressaíste a todas elas. O favor é enganoso e a beleza é vã, mas a mulher que teme o Senhor é louvada. Dá-lhe o fruto das suas mãos, e deixe suas próprias obras louvarem-na nos portões. Livro de Eclesiastes ou o Pregador. Eclesiastes 1. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade, diz o pregador. Vaidade de vaidade,
tudo é vaidade. Que benefícios tem um homem de todo o seu trabalho que faz debaixo do sol? Uma geração passa e a outra geração vem, mas tudo permanece para sempre. O sol nasce, o sol se põe, se apressa e apressa-se de voltar ao seu lugar onde nasceu. O vento vai em direção ao sul e faz o giro para o norte. O vento gira continuamente e retorna novamente, de acordo com os seus circuitos. Todos os rios correm para o mar, contudo o mar não fica cheio. Ao lugar de onde os rios vêm, para ali retornam eles novamente. Todas as coisas são trabalhosas, o homem não pode eximir, o olho não se satisfaz em ver, nem o ouvido se enche de ouvir. O que aconteceu, isso é o que há de ser, e o que está feito é o que deverá ser feito. Não há coisa nova debaixo do sol. Há alguma coisa da qual eu possa dizer: vê, isto é novo? Já era nos velhos tempos que foram antes de nós. Não há lembrança de coisas anteriores, nem haverá nenhuma lembrança das coisas que hão de vir, entre as que hão de vir depois. Eu, o pregador, fui rei sobre Israel em Jerusalém. Eu dediquei o meu coração a buscar e a procurar pela sabedoria. No que diz respeito a todas as coisas são realizadas debaixo do céu, esta enfadonha ocupação Deus deu aos filhos do homem para que nelas se exercitem. Tendo visto todas as obras que fazem debaixo do sol, eis que tudo é vaidade e aflição de espírito. Aquilo que é torto não pode endireitar, aquilo que falta não se pode aumentar. Falei eu com meu próprio coração, dizendo: eis que adquiri riquezas e superei a sabedoria de todos os que vieram antes de mim em Jerusalém. Sim, meu coração teve grande experiência de sabedoria e conhecimento, e apliquei o meu coração a conhecer a sabedoria e conhecer a loucura e as tolices, e percebi que isto também é aflição de espírito. Porque na muita sabedoria há muita angústia, e aquele que aumenta o conhecimento aumenta a tristeza. Eclesiastes 2. E disse eu no meu coração: vamos agora, eu te provarei com júbilo, portanto goza o prazer, mas eis que isso também é vaidade. Do riso eu disse, está louco da alegria, para que serve esta? Busquei no meu coração como me dar ao vinho, porém instruindo o meu coração com sabedoria e com em, e como entregar-me à loucura, até ver o que seria bom que os filhos dos homens fizessem debaixo do céu todos os dias da sua vida. Fiz para mim grandes obras, edifiquei para mim casas, plantei para mim vinhas, fiz para mim jardins e pomares, plantei neles árvores de todo tipo de fruto, fiz para mim tanques de águas para regar com eles a mata que produz árvores. Adquiri para mim servos e donzelas, tive servos nascidos em minha casa. Também tive grandes possessões de rebanhos, grandes e pequenos, mais do que todos que houve antes de mim em Jerusalém. Amontoei também para mim prata e ouro e os peculiares tesouros dos reis e das províncias. Provi-me de cantores e cantoras e das delícias dos filhos dos homens, assim como instrumentos musicais de todo tipo. Assim fui engrandecido e aumentei mais do que todos os que houve antes de mim em Jerusalém. Também permaneceu comigo minha sabedoria. Tudo quanto os meus olhos desejaram, não lhes neguei, nem privei meu coração de qualquer gozo, porque meu coração se alegrou por todo o meu trabalho, e este foi a minha porção de todo o meu trabalho. Eu olhei para todas as obras que fizeram as minhas mãos, como também para o trabalho que
eu tinha me forçado para fazer, e eis que tudo era vaidade e angústia de espírito, nenhum benefício havia debaixo do sol. Então passei a contemplar a sabedoria e a loucura e a insensatez, pois o que pode fazer o homem que vem após o rei? Apenas aquilo que já foi feito. Então eu vi que a sabedoria é mais excelente do que a insensatez, assim como a luz é mais excelente do que a escuridão. Os olhos do homem sábio estão na sua cabeça, mas o tolo anda na escuridão. Então também percebi que o mesmo caso sucede a ambos. Então eu disse assim no meu coração: como acontece ao tolo, assim acontece comigo, porque então eu busquei ser mais sábio. Então disse no meu coração que isso também é vaidade, porque não haverá para sempre mais lembrança do sábio do que do tolo, visto excluir o que agora é, será esquecido nos dias futuros. Como morre o homem sábio, da mesma maneira morre o tolo. Portanto, odiei a vida, porque o trabalho que faz debaixo do sol é doloroso para mim, porque tudo é vaidade e angústia de espírito. Sim, eu odiei todo o meu trabalho, o que realizei debaixo do sol, porque eu havia de deixá-lo ao homem que viesse depois de mim. E quem poderá saber que ele será um homem sábio ou tolo? Todavia, ele terá domínio sobre todo o trabalho que realizei, onde eu me mostrei sábio debaixo do sol. Isto também é vaidade. Então eu comecei a trazer desespero do meu coração por todo o trabalho que realizei debaixo do sol. Porque há um homem cujo trabalho é como sabedoria, conhecimento, equidade, contudo, um homem que não trabalhou nele deve deixar sua porção. Isto também é vaidade e grande mal, porque o que tem o homem de todo o seu trabalho e da angústia do seu coração, em que nele anda debaixo do sol, porque todos os seus dias são dores e o seu trabalho, tristeza, o seu coração não descansa à noite. Isto também é vaidade. Não há nada melhor para o homem do que comer, beber, fazer da sua alma, que a sua alma goze do bem do seu trabalho. Isto também eu vi que vem da mão de Deus. Porque quem pode comer ou beber, quem pode comer ou quem pode se alegrar mais do que eu? Porque Deus dá ao homem o que é bom e aos seus olhos a sabedoria, o conhecimento, a alegria, mas ao pecador ele dá trabalho para que ele ajunte e amontoe, para que ele dê o que é bom diante de Deus. Isto também é vaidade e angústia de espírito. Eclesiastes 3. Para cada coisa que há, para cada coisa há um tempo para todo propósito debaixo do céu, um tempo para nascer, um tempo para morrer, um tempo para plantar, um tempo para arrancar o que se plantou, um tempo para matar, um tempo para curar, um tempo para destruir, um tempo para construir, um tempo para chorar, um tempo para rir, um tempo para prantear, um tempo para dançar, um tempo para espalhar pedras, um tempo para ajuntar pedras, um tempo para abraçar, um tempo para evitar te abraçar, um tempo para adquirir, um tempo para perder, um tempo para guardar e um tempo para lançar fora, um tempo para rasgar e um tempo para costurar, um tempo para manter silêncio, um tempo para falar, um tempo para amar, um tempo para odiar, um tempo para guerrear, um tempo para a paz. Que benefícios tem o trabalho daquilo em que trabalha? Tenho visto o trabalho de Deus, que Deus deu aos filhos dos homens para neles serem exercidos. Tudo que ele fez formoso em seu tempo, também pôs o mundo em seus corações, para que nenhum homem possa descobrir a obra que Deus fez desde o princípio até o fim. Eu sei que não há prazer nisso, a não ser que o homem se alegre e faça bem em sua vida. Também que todo homem coma e beba, goze do bem de todo o trabalho. Isto é dádiva de Deus. Eu sei que tudo quanto Deus faz
será para sempre. Nada se deve lhe acrescentar e nada se lhe deve tirar. Isso Deus faz para que o homem tema diante dele. O que é já existiu, o que está para ser também já existiu, e Deus requer aquilo que passou. E além do mais, vi debaixo do sol que no lugar do juízo havia impiedade, no lugar da justiça havia iniquidade. Eu disse em meu coração: Deus julgará o justo e o ímpio, porquanto há um tempo para todo propósito e para toda obra. Eu disse em meu coração a respeito da condição dos filhos dos homens, que Deus manifestaria para que assim pudesse ver que são em si mesmos animais, porque o que recai sobre os filhos dos homens também recai sobre os animais. Ele sucede a mesma coisa, assim como morre também o outro, porque todos têm o mesmo fôlego, do modo que o homem não tem preeminência sobre o animal. Portanto, tudo é válido. Todos vão para um lugar, todos são do pó e todos voltam ao pó novamente. Quem conhece o espírito do homem que vai para cima e o espírito do animal que vai para baixo da terra? Assim percebo que não há coisa melhor para o homem do que alegrar-se nas suas próprias obras, porque essa é a porção. Porque quem o fará voltar para ver o que será depois dele? Então retornei e considerei todas as opressões que se fazem debaixo do sol. Eis que vi as lágrimas daqueles que foram oprimidos. Nós estamos em Eclesiastes capítulo 4. E eles não tinham um consolador. Ao lado do seu opressor havia poder, mas eles não tinham um consolador. Por isso eu louvei os que já morreram, mais do que os que ainda vivem. Sim, melhor do que estes está aquele que ainda não existe, aquele que não viu as más obras que fazem debaixo do sol. Novamente considerei todo o trabalho e toda a obra correta pela qual um homem é invejoso pelo seu próximo. Isto também é vaidade e angústia de espírito. O tolo cruza suas mãos e come da sua própria carne. Melhor é a mão cheia de quietude do que ambas as mãos cheias de trabalho e angústia de espírito. Então retornei e vi vaidade debaixo do sol. Há somente um, e não há um segundo. Sim, ele não tem filho ou irmão, contudo não há fim para todo o seu trabalho, e também seus olhos não se satisfazem com a riqueza, nem ele diz: para que eu trabalho e privo a minha alma do que é bom. Isto também é vaidade, sim, é um trabalho doloroso. Melhor é serem dois do que um, porque tem melhor recompensa no seu trabalho. Porque se eles caírem, um levantará o companheiro, mas ai do que estiver só quando cair, porque não haverá outro que o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão. Porém, como poderá um só se aquecer? E se alguém prevalecer sobre ele, os dois resistirão, e o cordão de 3 dobras não se quebra tão depressa. Melhor é a criança pobre e sábia do que o rei velho e tolo, que não se deixa mais admoestar, porque do cárcere ele sai para reinar, enquanto o outro que nasceu no seu reino torna-se pobre. Considerei todos os viventes que andam debaixo do sol, como a criança sucessora que ficará no seu lugar. Foram antes delas tampouco os que lhe sucederam, e se regozijarão nele. Na vaidade, isto também é vaidade, angústia de espírito. Guarda o teu pé. Eclesiastes 5. Guarda o teu pé, quando entrares na casa de Deus. Esteja mais pronto para ouvir do que oferecer sacrifício de tolo, porque eles não sabem que fazem mal.
Não te precipites tua boca, nem teu coração se apresse em pronunciar qualquer coisa diante de Deus, porque Deus está no céu e tu estás sobre a terra. Portanto, que seja poucas as tuas palavras. Porque o sono vem através da multidão de negócios. A voz do tolo é conhecida pela multidão de palavras. Quando fizeres algum voto a Deus, não tardes em pagá-lo, porque ele não se agrada de tolos. O que vota, paga. O melhor é que não prometas, porque prometeres e não pagar, do que prometeres e não pagar. Não sofra a tua boca fazendo pecar a tua carne, nem diga diante do anjo que foi erro, porque se iraria Deus contra a tua voz e destruiria a obra das tuas mãos? Porque a multidão dos sonhos e nas multidões das palavras há também diversas vaidades, porque teme o teu Deus. Se vires em alguma província a opressão do pobre, ou a violência, a perversão e o julgamento e da justiça, não te admires de tal acontecimento, pois aquele que é mais alto do que aquele que é considerado mais alto, há ainda outro mais alto do que eles. Ademais, o lucro da terra é para todos, até o próprio rei se serve do campo. Aquele que ama a prata não se satisfará com a prata, nem aquele que ama a abundância com aumento. Isto também é vaidade. Quando aumenta os bens, multiplicam-se os que comem. Que proveito têm os seus donos, além de contemplá-los com seus olhos? O sono de um trabalhador é doce, quer coma pouco, quer muito, mas a fartura do rico não o permite dormir. Há um mal doloroso que vai debaixo do sol, a saber, as riquezas que os donos guardam para seu próprio dano, mas as riquezas perecem pelo mau trabalho, e havendo um filho, nada lhe fica na mão. Assim como ele nasceu do ventre da sua mãe, no tornará, assim como veio, nada tornará do seu trabalho, como ele possa levar na sua mão. Isto também é um grave mal, que em todos os que em todos os pontos, justamente como veio, assim há de ir. E que proveito ele tem em trabalhar para o vento? E em todos os seus dias também come em trevas e tem muita angústia, e irá por causa da sua enfermidade. Eis aqui o que eu vi: uma coisa boa e bela é comer e beber e desfrutar, cada um do bem do todo o trabalho que realizou debaixo do sol, todos os dias da vida que Deus lhe deu, porque esta é a sua porção. E a todo o homem também a quem Deus deu riqueza e bens, e lhe deu poder para delas comer, tomar a sua porção, gozar do seu trabalho. Isto é dádiva de Deus, porque ele não porque ele não há de lembrar muitos dos dias da sua vida, porquanto Deus lhes responde na alegria do seu coração. Eclesiastes 6. Há um mal que tenho visto debaixo do sol. É comum entre os homens. Um homem a quem Deus deu riquezas, bens, honra, de modo que nada falta à sua alma, e tudo quanto ele deseja provém. Porém, Deus não lhe dá poder para daí comer, mas o estranho vem e come. Isto é vaidade e má enfermidade. Se o homem gerar 100 filhos e viver 100 anos, de modo que os dias dos seus anos sejam muitos e a sua alma não se fartar do bem, além disso, não tinha sepultura. Além disso, não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele.
porque ele veio com vaidade, e parte das trevas do seu nome será coberto pelas trevas. Além disso, ele não viu o sol, nem conheceu nada mais. Descanso tem este do que aquele. E ainda que tivesse 2 vezes 1000 anos, ele ainda não viu nada de bom. Não tão, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, contudo o seu apetite nunca se satisfaz. Pois o que tem o sábio mais do que o tolo, o que tem o pobre mais do que andar perante os vivos, melhor é a vista dos olhos do que o vaguear de todo justo. Isto também é vaidade e angústia de espírito. Aquele que existe já foi nomeado, sabe-se que é homem e que não pode contender com o que é mais forte do que ele, visto que há muitas coisas que aumentam a vaidade, que é melhor para o homem, porque quem saberá o que é bom nesta vida para o homem, porque todos os dias da sua vida é vaidade, os quais ele gasta como sobra, como sombra. Quem poderá dizer ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Um bom nome é melhor do que o unguento precioso, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há um banquete. Nós estamos em Eclesiastes 7. Melhor é ir à casa onde há luto do que à casa onde há um banquete, porque naquela está o fim de todos os homens, e os vivos o levam ao seu coração. A tristeza é melhor do que o riso, porque com a tristeza do semblante se melhora o coração. O coração do sábio está na casa do luto, mas o coração dos tolos está na casa da alegria. Melhor é para o homem ouvir a repreensão do sábio do que ouvir a canção dos tolos, porque tal como o crepitar dos espinhos debaixo de um pote, tal é o riso do tolo, isto também é vaidade. Verdadeiramente a opressão torna um homem sábio louco, e um presente destrói o coração. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, e o paciente de espírito é melhor do que o orgulhoso de espírito. Não te apresses em teu espírito a irar-te, porque a ira repousa no seio dos tolos. Nunca diga, porque foram os dias passados melhor do que este, porque não há sabedoria nesta pergunta. A sabedoria é tão boa quanto a herança, através dela lucram os que veem o sol. Porque a sabedoria é uma defesa e o dinheiro também é uma defesa, mas a excelência do conhecimento é que a sabedoria dá vida aos que a têm. Considera a obra de Deus, pois quem poderá endireitar o que ele fez torto? No dia da prosperidade alegra-te, mas no dia da adversidade considera, porque também Deus fez em oposição um ao outro, que o homem nada descubra do que há de vir depois dele. Todas as coisas vis nos dias da minha vaidade, há um homem justo que perece na sua justiça, e um homem ímpio que prolonga na sua vida em sua maldade. Não seja demasiadamente justo, nem faça a si mesmo muito sábio, porque te destruirá a ti mesmo. Não seja demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias antes do seu tempo. Bom é que guarde isto, sim, também disto não retire da tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. A sabedoria fortalece ao sábio, mas mais do que os homens poderosos que agem na cidade. Porque não há homem justo sobre a terra que faça o bem e não peque. Não atentes a todas as palavras que são ditas, para que não ouças o teu servo amaldiçoar-te.
Por muitas vezes também o teu coração conhece que tu, da mesma maneira, amaldiçoaste o outro. Tudo isto provei pela sabedoria. Eu disse, eu serei sábio, mas isto estava longe de mim. Aquilo que está distante e excede em profundidade, quem pode encontrá-lo? Eu apliquei o meu coração para saber, inquirir, buscar a sabedoria e a razão das coisas, para conhecer impiedade da insensatez, até mesmo da tolice e da loucura. E eu acho mais amarga do que a morte a mulher em cujo coração são laços e rede, cujas mãos são ataduras. Aquele que agradar a Deus escapará dela, mas o pecador será preso por ela. Eis que o que encontrei, diz o pregador, preferindo uma coisa do que a outra para achar a razão dela, as quais ainda busca a minha alma, porém eu não achei um homem entre mil. Eu encontrei mais uma mulher entre todas estas, não encontrei. Eis que o que tão somente achei que Deus fez o homem reto, porém eles buscaram muitas invenções. Eclesiastes 8. Quem é como o homem sábio? Quem sabe a interpretação das coisas? A sabedoria do homem faz brilhar a sua face, o vigor da sua face é alterado. Eu aconselho que observes o mandamento do rei, e isto em consideração ao juramento de Deus. Não te apresses em sair à sua vista, nem precipites em alguma coisa má, porque ele faz tudo do modo como quer. Porque a palavra de um rei tem poder, e quem lhe dirá que fazes? Quem guardar o mandamento não sentirá mal algum, e o coração do sábio disseminará tempo e o juízo, porque para todo o propósito há tempo e juízo. Portanto, a miséria do homem é grande sobre ele, porque ele não sabe o que há de ser. Portanto, quem lhe dirá quando há de ser? Nenhum homem há que tenha poder sobre o espírito para reter, nem para ele poder no dia da morte, nem se liberar em tempo de guerra, nem a maldade livrará aquele que a possui. Tudo isso eu tenho visto e apliquei o meu coração e a obra que se faz debaixo do sol. Há um tempo em que o homem governa sobre outro homem para seu próprio dano. Sim, eu vi os ímpios sepultados, aqueles que tinham entrado e saído do lugar santo. Eles foram enriquecidos na cidade em que assim fizeram. Isso também é vaidade, porque se executa rapidamente uma sentença sobre a má obra, então o coração dos filhos dos homens está inteiramente disposto a fazer o mal. Embora o pecador pratique o mal 100 vezes, os seus dias se prolonguem, ainda assim eu sei com certeza que bem sucede aos que temem a Deus, aos que temem diante dele. Porém o ímpio não irá bem, ele não lhe prolongará os dias, que são como a sombra, que ele não teme diante de Deus. Há uma vaidade que se faz sobre a terra. Há homens justos que sucede de acordo com as obras dos ímpios. Há também homens ímpios a quem sucede de acordo com as obras dos justos. E eu digo isto também é vaidade. Então eu elogiei a alegria, porque o homem não tem nada melhor debaixo do sol do que comer, beber, alegrar-se, porque isto o acompanhará no seu trabalho, nos dias da sua vida que Deus lhe dá debaixo do sol. Quando apliquei meu coração a conhecer a sabedoria e ver o negócio que é realizado sobre a terra, pois também há quem nem o dia nem a noite dorme com os seus olhos. Então completei toda a obra de Deus, que o homem não pode descobrir a obra que faz debaixo do sol. Por mais que trabalhe o homem para descobrir, contudo, ele não
a encontrará, embora o homem sábio pense que a conhece, ainda assim ele não poderá encontrá-lo. Glória a Deus. Vamos para a carta que Paulo enviou aos Colossenses, capítulo de número 3. Então, se ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Afeiçoa-te às coisas que são de cima, e não às coisas que são da terra, porque já estáis mortos, a vossa vida está escondida em Cristo, com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a vossa vida, aparecer, então também vós aparecereis com ele em glória. Mortificar, portanto, vossos membros que estão sobre a terra: a fornicação, a impureza, a afeição desordenada, a vil concupiscência, a avareza e a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, nas quais andais em outro tempo, quando vivieis dela. Mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da blasfêmia, da comunicação obscena da vossa boca. Não mintais uns aos outros, pois que já vós despistes do velho homem com os seus feitos, e vos vestistes do novo homem, que se renova para o conhecimento, segundo a imagem daquele que criou, onde não há grego nem judeu, circuncisão nem circuncisão, bárbaro, cita, servo ou livre, mas Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos, amados, da entranha e misericórdia, e benignidade, humildade, mansidão e longanimidade, suportando-vos uns aos outros e perdoando-vos uns aos outros, se alguém tiver queixa contra o outro, assim como Cristo perdoou, assim fazei-vos vós também. Sobre todas as coisas revesti-vos a caridade, que é o vínculo da perfeição, e a paz de Deus domine o vosso coração, para o qual também fosse chamados em um corpo, e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando com graça em vosso coração o Senhor. E quando fizerdes por palavras ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando graça a Deus, Pai, por ele. Esposas, sede submissa ao vosso próprio marido, como convém ao Senhor. Marido, amai as vossas mulheres, e não vos irritei contra elas. Filhos, obedecei a vossos pais, como todas as coisas, porque isso é agradável ao Senhor. Pais, não provoquei vossos filhos a ira, para que não sejais desencorajados. Servos, obedecei em todas as coisas vossos senhores, segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar a homens, mas em simplicidade de coração, temendo a Deus. E tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor, não aos homens, sabendo que do Senhor recebereis a recompensa, a herança, porque servis a Cristo, o Senhor. Mas quem fizer agravo, receberá pelo agravo, e quem fizer agravo que fizer, e não há acepção de pessoas. Colossenses capítulo 4. Senhores, a vossos servos fazei o que for de justiça e equidade, sabendo que também tendes um Senhor nos céus. Perseverai em oração, velando nela com ações de graça, orando também juntamente por nós, para que Deus nos abra a porta da palavra, a fim de falarmos do mistério de Cristo, pelo qual estou também preso, para que dê a conhecer como convém falar. Andai com sabedoria, como os que estão fora,
remindo o tempo. A vossa palavra seja sempre com graça, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder cada um. Todo o meu estado, todo o meu estado tíquico vos fará saber, irmãos amados e fiel ministro, conservo do Senhor, o qual vos enviei pelo mesmo propósito, para que saiba do vosso estado e console o vosso coração, juntamente com Onésimo, amado, fiel irmão, que é um de vós. Eles vos farão saber todas as coisas que por aqui passam. Aristarco, que está preso comigo, vos saúda. Marcos, sobrinho de Barnabé, acerca da qual já recebestes mandamento, se ele for ter convosco, recebei-o. Jesus, chamado justo, os quais são da circuncisão, são estes unicamente os meus cooperadores do reino de Deus, e para mim tem sido consolação. Epáfras, que é um de vós, servo de Cristo, vos saúda, sempre trabalhando ardentemente por vós, em orações, para que vos conserveis firmes, perfeitos e completos em toda a vontade de Deus, porquanto eu dou testemunho de que ele tem grande zelo por vós, pelo que estão em Laodiceia e pelos que estão em Hierápolis. Lucas, o médico amado, e Demas saúdam-vos. Saudai os irmãos que estão em Laodiceia, em Ninfa, e a igreja que está em sua casa. E quando esta carta estiver lida entre vós, fazei-a também que seja na igreja dos laodicenses, e que veio de Laodiceia, lede a vós também. Dizei a Arquipo, atenta para o ministério que recebeste do Senhor, para que o cumpras. Saudações da minha mão, de Paulo. Lembrai-vos das minhas prisões. A graça seja convosco. Amém. Primeira carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 1. Paulo e Silvano e Timóteo, a igreja de Tessalonicenses, que está em Deus e o Pai e nosso Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós, todos, fazendo menção de vós em nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, em trabalho do amor e da paciência, da esperança em vosso Senhor Jesus Cristo, diante do nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder no Espírito Santo, em muita certeza, como bem sabeis que tipo de homens fomos entre vós por vossa causa. E vós fostes feitos nossos seguidores e do Senhor, recebendo a palavra de muita aflição, com alegria no Espírito, de maneira que fostes exemplo para todos os que creem na Macedônia e Acaia, porque por vós sou a palavra do Senhor, não somente na Macedônia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós que tipo de entrada tivemos para convosco e como dos ídolos que converterdes a Deus, para servir ao Deus vivo e verdadeiro, à espera de seu Filho dos céus, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livrou da ira que há de vir. 1 Tessalonicenses capítulo 2. Porque vós mesmos, irmãos, sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas mesmo depois de termos antes sido agravados, como sabeis, em Filipos, tornamo-nos com ousadia em nosso Deus, para vos falar o Evangelho de Deus com grande combate, porque a nossa exortação não foi engano, nem com imundícia, nem com malícia, mas como fomos aprovados de Deus para que o Evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração.
porque nunca usamos de palavras lisonjeiras, como sabeis, nem houve um pretexto de avareza. Deus é testemunha, e não buscamos glória dos homens, nem de vós, nem ainda de outro, quando podíamos ser-vos pesado, como os apóstolos de Cristo, mas somos brando entre vós, como ama que cuida de seus filhos. Assim, sendo-vos tão afeiçoados, de boa vontade quiséramos comunicar-vos não o Evangelho de Deus apenas, mas ainda nossa própria alma, porque éreis muito queridos de nós. Porque bem vos lembrei, irmãos, nosso trabalho é dor, porque trabalhando a noite e dia, para não sermos pesados nenhum de vós, vos pregamos o Evangelho de Deus. Vós sois testemunhas, Deus também, que quão santa, vós sois testemunhas, e Deus também, de quão santa, justa e irrepreensível nós portamos para convosco e que os crestes. Assim como bem sabeis, de modo que vos exortamos e consolamos, cada um de vós, como o Pai faz a seus filhos, para que vos andasseis dignamente diante de Deus, que vos chama para seu reino e glória. Por isso também damos graças a Deus sem cessar, porque havendo recebido de nós palavra de pregação de Deus, recebeste não como palavra de homens, mas segundo na verdade, como palavra de Deus, do qual também opera de forma eficaz em vós e que os que crestes, porque vós, irmãos, haveis sido feitos seguidores das igrejas de Deus que na Judéia estão em Cristo Jesus, portanto também sofrestes de vossos próprios concidadãos, mesmo que os judeus lhes fizeram a eles, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas, e nos têm perseguido, não agradam a Deus, são contrários a todos os homens, e nos impedem falar aos gentios para que possam ser salvos, a fim de encherem sempre a medida dos seus pecados. Mas a ira de Deus caiu sobre eles até o fim. Mas nós, irmãos, separados de vós, por causa de por algum tempo na presença, mas não do coração, tanto mais procuramos ser-vos retos com grande desejo. Por isso, bem quiséramos ir ter convosco, pelo menos eu, Paulo, uma outra vez, mas Satanás nos impediu. Porque qual é a nossa esperança ou alegria, ou coroa da glória? Por acaso não estáis vós na presença do Senhor Jesus Cristo na sua vinda? Na verdade, vós sois a nossa glória e alegria. Glória a Deus por este momento de leitura da palavra do Senhor. Graças te dou, Senhor, pela riquíssima oportunidade que o Senhor tem nos concedido. Querido Senhor Jesus, abra os nossos olhos, Senhor, abra os nossos entendimentos. Dá-nos discernimento, Senhor, para discernir todas as coisas. Sabedoria, Senhor, para entrarmos e sairmos. Que o teu santo poder possa conduzir-nos em todas as coisas. Te agradecemos poderosamente, te louvamos, porque o Senhor é bom e grandioso. Fica conosco. Amém. Deus te abençoe grandemente.